Então, queridos irmãos, vamos respirando fundo, nos harmonizando com essa egrégora. Pedindo ao nosso grande Mestre Jesus e a todos os irmãos encarnados e desencarnados que nos acompanham nessa noite de estudo, as suas bênçãos, que nós sejamos todos iluminados e protegidos na noite de hoje. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Já estão recebendo a página aí? Sim. Tá, então vamos começar aqui para não nos atrasarmos muito aqui. Então tá todo mundo recebendo? Camila Weibel. Entrou nova hoje, né? Não lembro dela nos outros Oi, estudos. sim, eu sou Oi. nova. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo Tá bem, bom? obrigada. Nós estamos compartilhando aí na tela, certo? Os itens da introdução do Livro dos Espíritos, mas sem nenhum problema pode nos interromper e perguntar, tá certo? Tá bem, obrigada. Tá bom, não por isso. Então vamos lá. Nós hoje vamos para o item 16, em que Kardec continua concluindo aqui, né, as questões das dúvidas, da resistência sobre as manifestações, as teorias e as questões do sonambulismo. Então, ele vai nos dizer assim: resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Ou seja, ele está dizendo aqui que seriam duas teorias que traziam conceitos, afirmações de que tudo se resumiria a efeitos magnéticos, sem influência dos espíritos, tá? Então, vamos indo com calma para que a gente possa entender aqui. Então, eles dizem o seguinte: os médiuns se achariam no estado que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre assuntos que mais estranhos lhe sejam quando no estado habitual. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, como aos outros diremos: vede e observai.
porque certamente ainda não vistes tudo. Opor-lhe-emos, em seguida, duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde vem a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns, cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo hauriam? Ou seja, né, Kardec estava questionando essa primeira consideração de que tudo viria pelo magnetismo e tudo estaria neles mesmos, que através da lucidez os próprios médiuns retirariam de si mesmo estas explicações. Mas então por que teriam dado nome a espíritos? Por que não disseram que eram eles mesmos? Né? Então não havia a necessidade dessa teoria toda, bastava eles dizerem assim, olha, em estado sonambúlico, nós temos todos esses atributos, somos capazes de tudo isso. Então, por isso que ele diz, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo hauriam? Como teriam dado, sob a natureza dessas inteligências extra-humanas, as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? De duas uma, ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, e se devemos confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seria sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Não é mesmo? Aqui entra o raciocínio da doutrina, né? Então, se a mensagem era as manifestações surgiam do próprio médium, promanassem do próprio médium, elas seriam sempre iguais, sempre a mesma linguagem, sempre da mesma forma, porque não haveria necessidade de se mostrar de forma diferente. Não é verdade? Vocês estão acompanhando aqui o raciocínio do Kardec em relação a essas supostas teorias para tentar derrubar a presença dos espíritos? Então, não teria lógica, né? O médium falaria sempre da mesma forma, se apresentaria sempre com a mesma postura, com a mesma ética, ou não, né? Não haveria necessidade de coisas contraditórias e alternativas. Então, ele segue explicando o porquê que não há tanta lógica nesta consideração. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Então, a diversidade de comunicações, de manifestações que o médium coloca para nós, se não estão todas essas manifestações, todo esse conteúdo presente com ele, então em algum lugar ela se encontra. Se não está dentro do médium, está fora dele, né? Então, obviamente que vem dos espíritos. Mas como entender isso? Então, passo a passo. Então, ele vai agora analisar a outra opinião. Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações, mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. O médium seria, então, uma espécie de
espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de alguma destas. Ou seja, nós estaríamos aqui e eu, como um espelho, digamos assim, estaria captando tudo que vocês estão pensando e passaria a refletir através da minha fala, da minha escrita, os pensamentos de vocês. Não é assim que ele está colocando? Ele encontraria tudo isso no meio ambiente. E a gente sabe que também não é assim, né? Então, vamos lá. Está todo mundo entendendo até aqui? Se quiserem parar, a gente para, podem perguntar, podem... mas está tranquilo? Como é que está indo aí? Tá bom? Então tá. Não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir, e dela há que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai grandes distâncias, por quanto milhares de fatos demonstram o contrário, certo? Vocês, por exemplo, estão na reunião aí na casa, né? É dia de gira, é dia de passe, não importa. Mas estão unidos em pensamento, em prece, em vibrações para aquele trabalho do dia ou da noite, né? Aqui me falo, referindo ao dia de trabalho, né? Sim. Então, todos em comunhão de pensamentos estão influenciando para aquele trabalho. Alguém faz uma prece, alguém vibra, alguém dá uma comunicação, estão todos na mesma sintonia. Mas daí achar que a entidade, por exemplo, que está ali, digamos que ela não estivesse, por este conceito aqui, o médium que estivesse dirigindo o trabalho naquele dia, ele iria captar todos os pensamentos de todos vocês, iria captar todas as preces, todas as energias e começar a falar uma coisa atrás da outra. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, por isso que ele diz, não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os que assistem, que os que trabalham, exercem sobre a natureza das manifestações. Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir, e dela há que faria do médium um eco dos pensamentos daquele que o rodeia. Vai grande distância, né? Porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras. Sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam o explicam a seu modo. Ou seja, a questão era negar a presença dos espíritos, né? O famoso negacionismo está na moda hoje, né? Então, aqui já tinha o tal do negacionismo, não é só hoje. Então, não, a gente não aceita, a gente não admite, é intervenção magnética, é influência do meio, é eco de pensamento, então tinha todas essas versões, certo? Então, aqueles que não admitiam, opinavam e explicavam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustento se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá. Quando lhe demonstra até evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas.
eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Ou seja, é como se aí, numa reunião, né, de repente chegasse a entidade para dar uma comunicação e que não está em conformidade, às vezes, com aquilo que vocês estão pensando. Vai chegar e vai dizer, olha, não é bem assim. A situação é essa e essa. Parte, eu acho que tem algum microfone aberto, eu estou escutando um outro som junto aqui. Ah, acho que é da Adriana. Obrigada, Adriana. O que acontece? Ele está colocando uma situação diferente daquilo que todos estavam pensando. Vamos dar uma ideia boba, assim, tá? Ah, estamos pensando na próxima semana em fazermos um trabalho com tais elementos. Aí vem a entidade e diz, não, não é assim que vocês vão fazer. Ué, mas é assim que a gente aprendeu? Não, vocês vão fazer assim, 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 a orientação é essa e essa. Então, isso é o pensamento do médium que está ali, ele captou o pensamento de todos vocês? Não, porque se ele tivesse só captado, ele estaria em conformidade, em concordância com aquilo que todos estavam pensando. Então, aí mostra que é outra inteligência que se manifesta e que está trazendo uma orientação. Tá? Ficou claro o exemplo aqui? Conseguiram entender? Então, tá. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que se as inspirações não lhe vêm dos que se acham a seu lado, ele as vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo, e até nas outras esferas. Ou seja, ele vai receber estas energias, estas irradiações, essas comunicações, até mesmo em outras esferas, em outras moradas, em outros planetas, em outros universos, tá? Então, vejam que quando o pessoal diz assim, espiritismo e ufologia extraterrestre não se misturam. Ué, como não? Extraterrestre, outras esferas, muitas moradas na casa do Pai. O que é isso, se não extraterrestre, né? É algo fora da Terra, né? Não necessariamente os bonequinhos do disco voador, mas a gente já sabe que existe, né? As próprias autoridades de vários países já confirmam as comunicações, os contatos, já estão abrindo os seus arquivos em relação a isso. Então, não tem mais como esconder. Então, nós já sabemos de tudo isso. Obviamente que faremos contatos imediatos aí de terceiro grau num tempo ainda mais adiante, né? A gente só não pode se assustar e sair correndo, mas a gente vai se assustar, por enquanto vai. Então, ele deixa claro aqui, ó, em todo o globo e até nas outras esferas, tá? Alguém? Também, se eu não me engano, Carla, não sei se eu estou errada ou não, mas me veio assim, pluralidade dos mundos, né? Sim, a pluralidade dos mundos habitados, né? Esse é um dos ensinamentos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui também no Livro dos Espíritos, tudo isso nós vamos encontrar. Justamente essa pluralidade dos mundos está relacionada com a frase há muitas moradas na casa de meu pai. Então, ele vai explicar o que significa isso, né? Então, não está errado, não, está certinho, é bem assim. Tá? Mais alguém? Então, vamos lá. Não me parece que em semelhante teoria se encontra explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo, olha aí, ó, de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo.
Ou seja, ele não diz, olha, vem da sala ao lado, vem da cidade vizinha, não. De todos os pontos do universo. A pluralidade dos mundos, né? Então, a gente observa isso bem claro, obviamente, quando a gente faz esse estudo mais minucioso, prestando atenção em frase por frase, buscando, não é aquela leitura que a gente pega o livro e lê, né? De cabo a rabo, como se diz, não, aqui nós estamos estudando, parando, comentando os parágrafos, assim, pode às vezes parecer cansativo, meio chato, mas é uma forma de nós compreendermos o tanto de mistério que ainda existe em torno de nós e que, obviamente, a gente não vai saber nem um terço, né? Vamos lá, então. Ainda uma vez, e este é o ponto capital, sobre que nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica, e a que se poderia chamar refletiva, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médiuns beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais, por que estranha coincidência milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade foi ele buscá-las a 2.000 léguas, além mar e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar ao seu redor? Ou seja, quando chegava esse tipo de questionamento, aí aqueles que traziam as suas opiniões humanas não conseguiam responder. Aqui eles travavam, exatamente nesse ponto, né? Não conseguiam nem fazer cara de paisagem, como se diz, né? Ah, não estou entendendo. Não tinham resposta, né? Realmente não tinham resposta. Também ainda há outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas, concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Lembro aqui lá no começo a história das mesas, da prancheta, vocês lembram, né? A dificuldade que foi até colocar o lápis na mão do médium. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais e escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a importância de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes. Por que é que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos,
como, por exemplo, sob o nome ou a idade do interlocutor, sob o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Vamos imaginar a saia justa de um médium, né? Lendo o pensamento dos seus amigos, dos seus colegas ali, descobrindo tudo que a pessoa está pensando, o que fez, o que não fez, o que vai fazer no dia seguinte. Já imaginou o perigo? Nada mais injusto, né? A esse argumento, retrucam os adversários perguntando a seu turno por que os espíritos, que devem saber tudo, não pode dizer coisa tão simples, de acordo com o axioma. Quem pode o mais, pode o menos. E daí concluem que não são os espíritos que respondem. Se um ignorante ou zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente e fora lógico do que seu silêncio ou das zombarias com o que pagasse ao interrogante se concluísse serem tolos os seus membros? Obviamente, né? Uma reunião séria não ia se prestar a aquelas pessoas a se reunirem para esse tipo de pergunta, né? Por que dias 12 horas? Horas, convenhamos, né? Então, um espírito de elevada envergadura que está tratando de assuntos sérios não vai responder isso, então ele vai ficar em silêncio e vai se retirar, né? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, é que não respondem a questões ociosas ou ridículas, e não consentem em ir para Berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Tá? Principalmente nessa época aqui, em que estava sendo ditada as obras que iriam construir a doutrina espírita, certo? Perguntaremos, finalmente, por que é que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes em dado momento, e passado estes, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Ou seja, aquela frase bem comum de Chico Xavier, né? O telefone toca de lá para cá. Então, eles vêm, dão o seu recado, vão embora, e mesmo que se chame 500 vezes, se não houver a necessidade da sua presença, ele não volta. Então, ele só vai se fazer presente quando houver necessidade, quando ele trouxer uma comunicação relevante, quando ele estiver sendo necessário para um trabalho, tá? Aí ele se faz presente. É o caso quando vocês se reúnem e as entidades chegam para trabalhar. Elas sabem que naquele local, naquele horário, elas estarão presentes para atender aqueles que ali estão esperando por eles. Chegam, aí vem uma pergunta assim, ó. Chegam todos os caboclos? Todos vocês incorporam no mesmo dia? Ou alguns, às vezes, sentem que, olha, hoje não senti presença nenhuma, não estou bem, mas não senti a presença do caboclo, do preto velho, do Exu. Já não aconteceu isso com vocês? Ou isto é algo que acontece sempre?
As entidades chegam, todos vocês nunca passaram por esse processo, assim, eu estou lá na corrente, é dia de gira, mas hoje a minha entidade não se manifestou. Ficou apenas próximo, mas não com aquela proximidade suficiente para que houvesse a incorporação, para que houvesse a sua manifestação. Eu acredito que vocês já tenham passado por isso, ou não, ou nunca não aconteceu com nenhum de vocês. O Eduardo, com ele já aconteceu. Porque isso é normal, nem sempre a entidade sente necessidade de chegar. Às vezes ela vem, se aproxima, e somente a vibração, aquela energia que ela passa para o médium, e se ele está realmente com o coração naquele local, ele está ali participando das preces, ajudando, auxiliando no trabalho, como é que a gente chama? O cambono, né? Se faz necessidade de que ele seja naquele dia o cambono, a entidade está do lado dele e pronto, está tranquilo. Não precisou chegar? Não precisou chegar, mas ele cumpriu a sua missão de qualquer forma, não necessariamente apenas incorporado. Então, vejam que nem sempre é quando nós queremos. Então, por isso que às vezes se vê muita mistificação, né? Em qualquer nível de espiritismo ou de espiritualismo. Porque às vezes a pessoa quer porque quer que a entidade ou o espírito se manifeste e ela sabe que ele não está ali, mas ela já assimilou os trejeitos. Então, ela dá aquela questão da animização, né? E acaba não passando o recado verdadeiramente dito. E sempre tem alguém que sente, porque quando acontece isso, alguém acaba não se sentindo muito bem. Ou percebe no recado, por mais parecido que sejam os trejeitos, a fala, ele percebe, olha, o fulano hoje não era a entidade, era ele. Certo? Então, quem estuda, quem frequenta, quem trabalha, quem se dedica, consegue perceber quando o médium está querendo passar algo que não é entidade, e sim ele mesmo. Isso pode tornar um hábito? Pode. Perigoso, por sinal, né? Porque tu acaba, daqui a pouco, correndo o risco de uma hora tu vai tropeçar. Seja comunicação numa reunião mediúnica na casa espírita, né, de algum médium querendo, fazendo que o espírito se passe por alguém muito evoluído, uma personalidade muito conhecida, uma hora ele não vai conhecer todas as palavras e vai acabar se entregando. Assim, as falanges que chegam na Umbanda também, né? Se o médium está lá trabalhando, fingindo passar pelo caboclo, uma hora ele vai cair, uma hora ele vai se autodenunciar, né? Porque não adianta, o que é deles, o que é nosso, nós somos o material, um instrumento, então a gente não pode achar que é ao nosso bel prazer, a nossa bel vontade, né? É conforme eles desejam no tempo que eles têm permissão para se comunicarem, para fazer os trabalhos do qual aqui eles são indicados. Como nosso tempo hoje ficou mais curtinho, né? Agora eu li, já são 10 para as 9, eu trouxe um texto bem interessante aqui, da Revista Espírita. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não tem problema, temos tempo sobrando aqui, não tem problema nenhum. Pode interromper, pode falar, pode perguntar, pode dizer que está errado, não tem problema nenhum. Contestar, vamos lá. Microfones de vocês agora. Tá tranquilo? A Camila, que chegou hoje, está conseguindo acompanhar, Camila? Já tinha alguma noção? Já tinha algum estudo da doutrina espírita? Estou entendendo. Eu já participei de grupo de estudos e agora, por conta da pandemia, fazia 1 ano e pouco que eu estava parada, mas aí agora eu vou voltar com vocês. Tá bom, então. Então, tá bom. Vamos ler um texto aqui
A Rayane está aí ou está só a imagem ali? Ela está quietinha. Ah, está aí, está quietinha, por isso que eu estranhei. Eu digo, será que ela conseguiu entrar? Então vamos lá, olha aqui, ó. Na Revista Espírita, de março de 1859, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Senhora Reynaud. Sonâmbula, falecida em Anonai. Não sei se a pronúncia é essa, não entendo de francês, devendo para vocês. Há cerca de 1 ano, tá? Embora iletrada, ou seja, ela não sabia ler nem escrever em seu estado natural, quando estava encarnada, tá? Sua lucidez era notável, sobretudo em questões médicas. Vejam o alcance da mediunidade, né? Ela não sabia ler, não sabia escrever, mas pelo sonambulismo, ela passava questões médicas de uma forma notável. Um dos nossos correspondentes que a conhecera, pensando que pudesse obter ensinamentos úteis, dirigiu-nos algumas perguntas para lhe serem feitas, caso julgássemos conveniente interrogá-lo. O que fizemos na sessão da sociedade no dia 28 de janeiro de 1959. Lembrando que ela já estava desencarnada, tá? As perguntas do nosso correspondente acrescentamos as que nos pareceram interessantes. Então, aqui a evocação, tá? E as respostas. Evocação, resposta. Eis-me aqui. O que desejais de mim? Tendes uma lembrança exata de vossa existência corporal? Sim, muito precisa. Podeis descrever-nos vossa atual situação? É a mesma dos demais espíritos que habitam a Terra. Geralmente possuem a intuição do bem e, entretanto, não podem conseguir a felicidade completa, reservada somente aos mais elevados em perfeição. Então, ela dizia que a sensação, né, a situação dela era a mesma daqueles que habitavam a Terra, ou seja, aqueles que estavam encarnados, tá? E tinham a intuição de bem, mas não conseguiam encontrar essa felicidade completa, por quê? Porque ela não estava ainda num nível de espírito superior, né, de elevada perfeição. Então, ela encontrava ali uma similaridade do nosso mundo aqui, certo? Seguem as perguntas. Quando viva, eres sonâmbula lúcida. Poderíeis dizer-nos se a vossa lucidez de então era análoga à que tendes agora como espírito? Não, era diferente, por não ter a prontidão nem a justeza que meu espírito possui agora. Então, ela conseguia a capacidade de visão dela apenas como espírito era muito maior do que quando o espírito, apesar de insonambulismo, ainda presa na carne, tá? A lucidez sonambúlica é uma antecipação da vida espírita, isto é, um isolamento do espírito em relação à matéria? É uma das fases da vida terrena. Mas a vida terrena é a mesma que a vida celeste, ou seja, ela queria comparar, né, a similaridade dos mundos, essa cópia imperfeita que nós temos aqui do mundo espiritual, tá? Que quereis dizer afirmando que a vida terrestre é a mesma que a vida celeste? Que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção lhe detém um curso. Pode-se, pois, dizer que a vida terrestre é a continuação da vida precedente e o prelúdio da vida celeste futura. Ou seja, nossa vida encarnada aqui é a continuação da vida precedente, daquela que nós viemos do mundo espiritual,
certo? E o prelúdio da vida celeste futura. O que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos o que nós vamos viver no mundo espiritual. Como já costumamos dizer aqui, ninguém vai virar anjo da noite para o dia e achar que vai ficar em berço esplêndido, né? No mundo espírita, porque não é assim, tá? E assim por diante, para todas as encarnações que o espírito venha a ter. Daí resulta que entre essas duas existências não há uma separação tão absoluta quanto pensais. Há um corte apenas do laço com o corpo material. E aí segue o baile, como se diz, né? A gente se desprende desse corpício aqui, mas segue vivo, né? Observação aqui. Durante a vida terrestre, o espírito ou alma pode agir independente da matéria e, em certos momentos, o homem desfruta da vida espírita, seja durante o sono, seja mesmo no estado de vigília. As faculdades do espírito se exercem malgrado, ou seja, mesmo contra a nossa vontade, a presença do corpo, havendo entre a vida terrestre e a de além-túmulo uma constante correlação, que levou a senhora Reinaldo a dizer que era a mesma. A resposta subsequente definiu claramente o seu pensamento. Tá? Essa questão aqui desses momentos, mesmo estando em estado de vigília, ele está se referindo a essas faculdades, né? A faculdade de sonambulismo, faculdade da clarividência, da dupla vista, enfim, categorias das faculdades mediúnicas que nós vamos ver depois. Por que, então, nem todos são sonâmbulos? Resposta: é que ainda ignorais que todos vós o sois, mesmo durante o sono e em vigília, embora em graus diferentes. Compreendemos que todos o sejamos mais ou menos durante o sono, pois que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas o que quereis significar dizendo que o somos, mesmo em estado de vigília? Não tendes intuições que não percebeis e que nada mais são que uma faculdade do espírito? O poeta é um médium, um sonâmbulo. Ou seja, o que ela quer dizer aqui? Aquilo que já havíamos comentado há umas semanas atrás, né? Que as nossas intuições nada mais são do que a nossa faculdade mediúnica. Então, pela intuição, muitas vezes, nós achamos que, nossa, eu tive uma ideia assim, tive uma inspiração para escrever um texto, mas o que é isso? É uma manifestação, uma intuição, uma inspiração que vem do mundo dos espíritos, e até mesmo um reconhecimento de uma faculdade nossa, de outras existências, que é despertada através desta faculdade, para que possamos colocar em prática alguns aprendimentos que são necessários para a existência atual, tá? Então, esta questão da intuição, muitas vezes faz com que a gente não se dê conta que nada mais é do que as nossas faculdades mediúnicas sendo usadas através da intuição. Tá claro até aqui? Não conseguindo entender? Então, tá bom. Vossa faculdade sonambúlica contribuiu para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Pouco. No momento da morte, estivestes perturbada muito tempo? Não. Reconheci-me imediatamente. Estava cercada de amigos. Isso é tudo que eu quero. Eu não quero acordar sozinha do outro lado. Quem for antes de mim, me espera lá, hein? Por favor. Não me deixe sozinha. A presidente, hoje, a presidente da nossa Casa Espírita, disse assim, se algum de vocês que desencarnar primeiro, providencie um letreiro luminoso para que eu possa me encontrar. E a gente brinca com ela que vai ter um de luz neon, assim, esperando por ela, que a nossa Casa Espírita no mundo espiritual se chama Solar da Paz, e aqui é Recanto de Luz, né? Então a gente mexe com ela, que vai ter uma seta luminosa, assim, Solar na Paz,
à direita, à esquerda, à em frente. E eu digo, eu não quero só o letreiro, eu quero os amigos me esperando, não quero me achar sozinho. Atribuis à lucidez sonambúlica o vosso pronto desprendimento? Sim, um pouco. Já conhecia previamente a sorte dos agonizantes. Contudo, isso de nada me teria valido se eu não houvesse possuído uma alma capaz de encontrar uma vida melhor por outros meios que não fosse apenas de ter boas faculdades. Ou seja, não nos basta, né? A mediunidade, as faculdades mediúnicas, o conhecimento. Nós temos que encontrar os melhores meios para nos tornarmos pessoas do bem, pessoas melhores para nós e para os outros. E usar isso de forma justa e correta para o bem de todos, né? É possível ser bom sonâmbulo sem que se possua um espírito de ordem elevada? Sim, as faculdades estão sempre em relação. Apenas vos enganais quando pensais que elas requeiram boas disposições. Não o que julgais ser um bem, muitas vezes é um mal. Como não compreendeis, irei desenvolver esse assunto. Há sonâmbulos que conhecem o futuro, contam fatos passados dos quais nenhum conhecimento possuem em seu estado normal. Outros sabem descrever perfeitamente os caracteres daqueles que os interrogam, sabem dizer a idade com exatidão, assim como o montante de dinheiro que carregam consigo, etc. Isso não demanda nenhuma superioridade real, é simplesmente o exercício da faculdade que possui o espírito e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos. O que requer uma real superioridade é o uso que dela pode fazer para o bem, é a consciência do bem e do mal, é conhecer Deus melhor que os homens, é poder dar conselhos aptos a fazê-los progredir na senda do bem e da felicidade, né? A mediunidade bem usada, obviamente, né? O uso que o sonâmbulo faz na sua faculdade influi sobre seu estado de espírito após a morte? Sim, e muito, assim como a boa ou má utilização de todas as faculdades que Deus nos concedeu. Podeis explicar como tinhas conhecimentos médicos sem haver realizado nenhum estudo? É sempre uma faculdade espiritual. Outros espíritos me aconselhavam e eu era médium. É o estado de todos os sonâmbulos. Tá? Então, ela não tinha conhecimento, mas outros espíritos usavam da faculdade dela para dar uma orientação de um remédio, uma medicação, um tratamento, certo? Mesmo que ela, assim, não tivesse nem a capacidade de saber ler e escrever. Os medicamentos prescritos por um sonâmbulo são sempre indicados por outros espíritos ou também são dados instintivamente, como ocorre entre animais que vão procurar a erva que lhes é salutar? São-lhes indicados, caso o sonâmbulo peça conselho ou quando sua experiência não lhe seja o suficiente. Ele os conhece por suas qualidades. O fluido magnético é o agente da lucidez dos sonâmbulos, como a luz o é para nós? Não, é o agente do sono. Fluido magnético é o agente da visão no estado de espírito? Não. Vede-nos aqui tão claramente como nos veríeis caso estivesseis viva com o vosso corpo? Melhor agora, o que vejo a mais é o homem interior, né? Então, o espírito enxerga o nosso íntimo. Então, ele vê além daquilo que nós aparentamos, ele conhece os nossos reais sentimentos, tá? Ver-nos-íeis igualmente se estivéssemos na obscuridade, do mesmo modo, porque o espírito enxerga em qualquer situação, tá? Vede-nos tão bem, melhor ou pior, do que nos veríeis quando viva, mas em estado sonambúlico? Melhor ainda. Mesmo com o desprendimento do corpo no estado sonambúlico,
ela ainda encontrava uma certa limitação, tá? Agora, somente espírito, ela vê melhor ainda. Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Meu espírito. Não tenho olhos, nem pupilas, nem retina, nem cílios. Entretanto, vejo melhor do que vedes os vossos vizinhos. Vedes através dos olhos, mas, na verdade, quem vê é o vosso espírito. Tendes consciência da obscuridade? Sei que ele existe para vós, não para mim. Observação. Isso confirma o que sempre nos foi dito. A faculdade de ver é uma propriedade inerente à própria natureza do espírito, residindo em todo o seu ser, enquanto no corpo é localizado. Tá? A dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? Sim, trata-se de uma faculdade que não procede do corpo. O fluido magnético emana do sistema nervoso ou está espalhado na atmosfera? Do sistema nervoso, mas o sistema nervoso o extrai da atmosfera. Sua fonte principal, a atmosfera, não o possui em si. Ela vem dos seres que povoam o universo. O nada não o produz. É, ao contrário, uma acumulação de vida e de eletricidade, liberada dessa multidão de existências. Ou seja, o sistema nervoso capta da atmosfera esse fluido magnético, mas ele não está ali na atmosfera por si só. Ela provém de todos os seres que povoam o universo, tá? Isso ficou claro aqui, né? Tá bem explicadinho nessa resposta. O fluido nervoso é um fluido próprio ou resultaria da combinação de todos os outros fluidos imponderáveis que penetram nos corpos, tal como o calórico, a luz, a eletricidade? Vejam a resposta dela aqui, ó. Sim e não. Não conheceis bastante esses fenômenos para falardes assim. Vossos termos não exprimem aquilo que quereis dizer. Ou seja, nos falta, na nossa linguagem, palavras necessárias para que, às vezes, a gente formule perguntas que eles possam explicar. Por isso que ela disse sim e não. Então, te contenta com essa resposta aqui, que a hora que houver possibilidade, nós vamos chegar a um conhecimento maior, tá? De onde provém o entorpecimento causado pela ação magnética? É a agitação produzida pela sobrecarga do fluido que o magnetizador concentra. O poder magnético do magnetizador depende da sua constituição física? Sim, mas muito mais de seu caráter, numa palavra, de si mesmo. Quais as qualidades morais que no sonâmbulo podem auxiliá-lo a desenvolver a sua faculdade? As boas. Perguntastes às que podem auxiliar. Já deu uma rasteira nele, né? Quais os defeitos que mais o prejudicam? A má fé. Quais são as qualidades mais essenciais para o magnetizador? As do coração, as boas intenções sempre firmes e o desinteresse. Quais os defeitos que mais o prejudicam? As más inclinações, ou melhor, o desejo de prejudicar. Quando viva e no estado sonambúlico, vieis os espíritos? Sim. Por que nem todos os sonâmbulos os veem? Todos os veem por momentos e em diversos graus de clareza. De onde vem a certas pessoas que não são sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? Isso é um dom de Deus, como para os outros o são a inteligência e a bondade. Aqui é a clarividência, né? Sem a necessidade do sonambulismo. Essa faculdade procede de uma organização física especial? Não. Pode-se perder essa faculdade? Sim, como pode ser adquirida. Quais são as causas que podem determinar a sua perda?
Já o dissemos, as más intenções. Como primeira condição, é necessário que se proponha a fazer o bom uso dela. Isso posto, deve-se julgar se tal favor é merecido, porquanto ele não é dado inutilmente. O que prejudica os que a possuem é que ela se mescla quase sempre a essa infeliz paixão humana que tão bem conheceis, o orgulho, mesmo quando desejam levar a melhores resultados. Vangloriam-se daquilo que não é senão obra de Deus e muitas vezes querem tirar proveito. Adeus. Deixando-nos agora, ireis a que lugar? As minhas ocupações. Poderias dizer-nos quais são essas ocupações? Como vós tenho algumas. Primeiro procuro instruir-me, e para isso frequento a sociedade dos que são melhores do que eu. Como entretenimento, faço bem, e minha vida se passa na esperança de alcançar uma felicidade maior. Não temos nenhuma necessidade material a satisfazer, e, consequentemente, toda a nossa atividade se volta para o nosso progresso moral. E aqui encerramos mais uma aula, mais um estudo. E muito interessante, né? Essas perguntas aqui são bem as perguntas que a gente se faz ainda e ainda e ainda, né? Lá, 1859, e a gente continua perguntando, quando os caboclos chegam, e aí, se eu fizer assim, e aí, se eu fizer assado, e como é aí do outro lado? E a gente segue perguntando, né? Curiosidade mata o guarda, como se diz. Mas a gente, graças a Deus, hoje a gente é mais aberto, né? A essas informações. Que coisa boa. Alguma colocação? Tudo tranquilo? Está todo mundo cansado, querendo descansar, amanhã todo mundo trabalha, querem dormir, querem se livrar de mim, que falo que nem um papagaio. Hoje eu comecei a falar à tarde. Nem o Zoom não queria me ouvir hoje. Quem encerra para nós, então? Eu encerro. Então, vamos lá. Pai, agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais, de todos nós que estávamos reunidos em seu nome, e sabemos que os ensinamentos que hoje nos foram ofertados vão contribuir bastante para nós e para toda a audiência do outro lado aí, para o nosso aprimoramento espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, ficamos aqui hoje. Quem tiver vontade de reler aí os textos, fica à vontade, alguma pergunta, alguma colocação, tá? Aqueles que deixaram um copinho de água aí podem tomar, não tem problema nenhum, tá bom? Podem tomar antes de deitar também, não tem problema nenhum, o meu tá aqui também, tá? Boa noite, Carla. Gratidão. Boa noite, gente. Obrigada, Boa gratidão é sempre noite. minha. Um beijo em todos. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa noite.